Muito bem, seja bem-vindo à nossa aula de classificação fiscal. Nós vamos explicar então o que é a classificação, nós vamos falar da sua importância e vamos mostrar na prática como é que você pode usar uma ferramenta do governo, que é o Portal Único, que nós já mencionamos no curso, para que você possa classificar corretamente a sua mercadoria, ok? Bom, vamos lá. Primeiramente entender, né? Lembrar que quando você está trazendo uma mercadoria para o Brasil, você precisa declarar ela para a Receita Federal e dizer o que você está trazendo, o que está sendo importado. O governo precisa controlar isso e precisa determinar uma carga tributária diferente para cada produto ou segmento de produto que está entrando no Brasil, bem como também precisam realizar controles específicos junto com órgãos anuentes, como Inmetro, Anvisa, Exército e assim por diante, para poder realizar a entrada daquele produto no Brasil seguindo as regras que são necessárias serem cumpridas no território brasileiro, ok? Dentro de tudo isso, como é que o governo determina essas políticas? Ele obviamente não consegue ser tão detalhista e cada produto exatamente colocar uma regra específica. Então ele precisa colocar isso em famílias e itens, subitens, fazer uma classificação para entender o que você está importando. Então, existe a classificação fiscal para isso. Ela é baseada no sistema harmonizado que é mundial, com regras mundiais e depois com regras específicas aqui para o nosso local. E aí você consegue determinar aquilo que está sendo entrando no Brasil em termos de importação. Uma definição bem simples sobre a classificação fiscal a classificação fiscal de mercadorias é um processo para determinar o código numérico para representar aquele produto, né? Então, ao invés de lógico que você vai ter que descrever o produto, mas para facilitar essa conferência, pelo código numérico que vai ser determinado, a Receita consegue enxergar o que é exatamente aquele produto que está entrando no Brasil. Então, classificar uma mercadoria, além de ser uma grande responsabilidade, requer um conhecimento da empresa importadora. Aqui eu já gostaria de dar uma dica interessante a respeito disso, que é muito comum acontecer isso no nosso dia a dia. Quando a empresa se depara com a necessidade de realizar uma classificação fiscal, às vezes é um trabalho que a empresa não está preparada para realizar, ou acha muito burocrático e acaba tentando obter algumas facilidades para encontrar essa classificação. Pesquisa no Google e outras coisas mais. Claro que de uma maneira prática, você pode de repente utilizar como base outras informações para poder nortear você nessa classificação. Mas o correto é você realmente conhecer a mercadoria e utilizar o raciocínio lógico que a classificação dispõe para determinar a classificação correta. E nós vamos fazer esse exercício aqui daqui a pouquinho, tá? Mas, por exemplo, vai ser muito comum quando você está buscando essa classificação pegar de repente no concorrente. Eu já comprei essa mercadoria no mercado interno e na nota fiscal vem a classificação. Eu vou utilizar a mesma, né? Ok, isso é um norte para você. Mas é importante que você entenda, para a Receita Federal, quando você declara a mercadoria que está entrando e determina a classificação, é sua responsabilidade como importador realizar isso da maneira correta. Quando a Receita vai fazer uma fiscalização, ela pode questionar essa classificação ou pode questionar como que você chegou ao entendimento dessa classificação. E a resposta não vai poder ser, encontrei em algum lugar ou um concorrente também usa. Você vai ter que mostrar para a Receita como que você chegou naquela classificação usando as regras, princípios e raciocínio da classificação fiscal, desse sistema harmonizado, ok? Então esse é o contexto que você tem que entender dessa importância. A classificação fiscal ela vai determinar o procedimento administrativo aduaneiro para entrar esse produto no Brasil e vai determinar a carga tributária correta. Então, logo, se você classifica de maneira incorreta, você pode estar incorrendo no erro de realizar procedimentos incorretos ou de pagar tributo de forma incorreta, seja maior ou menor. E de qualquer forma está sujeito a penalidades, ok? Então vamos lá, vamos dar um exemplo simples aqui para realizar uma classificação. Aí já vamos mostrar a ferramenta da Receita, né, do Portal Único, para que você possa realizar essa classificação corretamente. Então olha só esse exemplo que nós colocamos aqui. Vamos imaginar que você vai classificar um veículo automóvel, tipo Jeep, né? Note o seguinte, nós colocamos aqui uma descrição completa sobre esse veículo. E aqui já vai a primeira dica para a classificação fiscal. Você precisa conhecer tecnicamente o produto. Você precisa conhecer os detalhes.
Claro que alguns produtos serão mais simples para classificar, outros mais complexos. Mas você vai notar agora no exercício que sem essas informações detalhadas seria impossível classificar corretamente o produto. E quando você segue o raciocínio da classificação, naturalmente vão surgir perguntas que você precisa responder para classificar e vai precisar ter esse conhecimento. Na prática, você ali como importador muitas vezes vai depender de terceiros para ter esse conhecimento sobre o produto. Às vezes a equipe de engenharia pediu a compra, a outra equipe pediu, enfim. Então você precisa se cercar de pessoas que conheçam para te ajudar a determinar essa classificação corretamente. Então vamos lá para o portal único e vamos tentar classificar esse Jeep aqui, mostrar como isso iria funcionar, né, usando essa descrição que nós temos. Muito bem, nós estamos aqui então no portal único. Se você tiver dúvida como acessar, nós temos uma aula mostrando isso, ok? E eu deixei aqui em cima a descrição do Jeep, né, que nós estamos olhando, exatamente para nos ajudar nessa classificação que nós estamos fazendo, ok? Então olha só, você precisa seguir o raciocínio que está aqui e a classificação ela tem uma ordem lógica sendo seguida detalhando os produtos e os seus segmentos. Então você tem aqui as seções e depois os capítulos que compõem os dois primeiros dígitos. E aí você vai ter as posições, subposições, itens, subitens e assim por diante, para que você possa chegar nos 8 dígitos completos e classificar a sua mercadoria. Então, eu gosto de mostrar, você na verdade vai ter assim várias ajudas e informações aqui dentro do portal único para detalhar. Naturalmente vão surgir dúvidas sobre o que classifica aqui, por exemplo, animais, vivos, produtos do reino animal e assim por diante. Então você tem explicações, notas explicativas aqui para tirar essas dúvidas. Classificação é muita leitura e muita compreensão e interpretação, ok? Mas no nosso caso aqui ele vai ser mais simples, só para nós entendermos o raciocínio. Então basicamente você tem que primeiro determinar em qual seção nosso produto se encaixaria, né? Então nós estamos falando aqui do Jeep, e aí nós temos a descrição aqui em cima, ok? Então ele é um veículo automóvel, tipo Jeep, próprio para transportar até 5 pessoas sentadas, tal. Então, né, vamos imaginar aqui em qual seção ele poderia se classificar, ok? Então vamos direto aqui, né, só para nós podermos entender como isso funciona. Então nós vamos ter aqui o que nós chamamos de material de transporte. E aí você vai ver aqui pela descrição dos capítulos que ele tem veículos e materiais para via férrea ou semelhantes, tal. E vai ter aqui, ó, veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios. No nosso caso, ele é um veículo automóvel. Então, eu já posso entender que ele se encaixaria aqui no capítulo 87. Então, nós vamos lá, vamos estudar esse capítulo e ver se ele se encaixa aqui mesmo. E aí, tá vendo que ele já começa a abrir para as posições. 8701, 02, 03 e assim por diante. Então agora nós temos que determinar qual é a posição para o nosso veículo tipo Jeep, né? Então vamos lá. Nós sabemos que ele é um veículo automóvel tipo Jeep, próprio para transportar até 5 pessoas sentadas. Então essa é a principal função dele, dotado de bancos, firmeza de presa à estrutura e tudo mais, né? Então vamos ver se a gente consegue classificar aqui, ó, tratores, veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, não é o nosso caso. Automóveis e passageiros de outros veículos automóveis, principalmente concebidos para transporte de pessoas, né? Então, pela descrição que nós temos, podemos entender que esse é o caso. Mas enfim, né? Vai entendendo o raciocínio. Você poderia continuar lendo para tirar essa dúvida. Então, só estamos fazendo aqui um exercício para entender como funciona. No 8703, quando você abre, ele vai ter aqui, ó, ele vai começar a abrir para o 1000, para o ponto 2, ponto 3, ponto 4 e assim por diante, né? Então aqui ele tem veículos especialmente concebidos para se deslocar sobre a neve, tal. Nós não temos essa informação, provavelmente não seja. Outros veículos, olha lá, unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha. Ou outros veículos unicamente com motor de pistão de ignição por compressão, diesel ou semidiesel. Tá vendo? Então aqui nós obviamente já colocamos essa informação para te ajudar na descrição. Então aqui ele fala, né? Que é equipado com motor de 4 cilindros, tal, de pistão de ignição por compressão a diesel, né? Se você não tivesse essa informação, você teria que buscar. Não adiantava chutar aqui qualquer classificação, né? Então aqui, motor de pistão de ignição por compressão, diesel ou semidiesel. Nós vamos vir para cá, ok? E aí ele pede mais informação, ó. De cilindrada não superior a 1.500, de cilindrada superior a 1.500 e não superior a 2.500 ou acima de 2.500. Nós colocamos aqui a informação.
o nosso é equipado com um motor de 4 cilindros de 284 centímetros cúbicos, né, de potência de 64 HP. Então fizemos aqui, né, só um exercício, 2.184. Então, ou seja, ele está aqui maior de que 1.500 e menor que 2.500, ele é 2.184. Então nós vamos vir aqui no ponto 32. E aí ele vai te dar duas opções: com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, né, ou outros. O nosso nós colocamos que ele é próprio para transportar até 5 pessoas sentadas, né? Até 5 pessoas sentadas. Então ele está aqui, ó, capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6. O nosso é 5, ele vai se encaixar aqui, ok? Então, um simples exercício para nós entendermos como funciona a classificação fiscal. Então, muito bem, nós classificamos então o nosso Jeep. Bom, essa explicação, essa é a forma que você tem que raciocinar para realizar a classificação correta da sua mercadoria. Uma vez classificado correto, você vai poder saber qual é o procedimento para entrar no Brasil, a carga tributária correta, e poder declarar isso para a Receita Federal. E mais importante, durante uma conferência aduaneira, a Receita Federal pode questionar a classificação. Isso faz parte do processo e você tem que saber defender. Então, da forma que nós fizemos, você conseguiria defender porque você conhece o produto. Obviamente, você ia mostrar isso talvez através de catálogos, documentos técnicos, enfim, né? E você poderia mostrar que realmente se encaixa ali. Além disso, existem as regras de classificação. Nós fizemos um exemplo simples aqui, mas em algumas dúvidas que podem ser geradas, você tem 6 regras principais, né? E você pode ver isso também no Portal Único. E em alguns momentos pode parecer que alguns produtos se classifiquem em 2 posições diferentes. E você vai aplicar as regras para poder determinar a classificação correta. Lembre-se disso, que é muito importante. Só existe uma classificação correta para cada produto, ok? Dentro da mesma classificação você pode ter vários produtos, mas para cada produto só tem uma classificação que está correta. Não existe o mesmo produto, exatamente o mesmo produto, ter 2 classificações corretas. Isso é muito importante. Então é sua responsabilidade como profissional poder utilizar o conhecimento dos seus parceiros e determinar isso da maneira correta para realizar a importação e a gestão como você precisa. Muito obrigado, até a próxima aula.